Nesse vídeo eu quero abordar o controle midiático nas redes sociais, como se já não bastasse a mídia tendenciosa televisiva, a repressão à liberdade de expressão e a liberdade sobre o contexto bíblico cristão. Talvez alguns de vocês já saibam, eu tive um vídeo essa semana removido do YouTube, tomei conhecimento nessa quarta-feira, e quero dizer que eu não estou desanimado, não estou triste, não estou desmotivado, talvez muito pelo contrário. Eu esteja até mais motivado agora a utilizar inclusive outras redes sociais. Quem me conhece sabe que eu não sou muito fã, não sou muito adepto a redes sociais, a fazer uso e tal, mas assim, o propósito pelo qual eu iniciei esse canal, esses vídeos que eu tenho gravado, que era justamente combater esse engano, né? Combater essas notícias, de certa forma, alarmistas e manipuladoras. Então, eu quero fazer uso dessas outras redes justamente para continuar trazendo uma reflexão bíblica cristã e ainda combatendo esses enganos que a gente tem visto percorrer o mundo inteiro. Então, eu já quero fazer aqui um parêntese para falar que em momento algum eu quero tentar desconstruir a realidade do vírus. O vírus existe, está aí, só que não é exatamente como está sendo veiculado. Essa é o principal enfoque desses vídeos. Eu quero trazer uma reflexão cristã, especialmente para a vida, para o dia a dia. Mas nessas últimas semanas não tem como não abordar essa temática nos vídeos aqui. Então eu vou estar deixando aqui o link do meu perfil no Instagram. Se você não viu ao vídeo que foi removido e quiser dar uma olhada lá, até para me trazer um feedback, olha e tal, eu recebi vários, já agradeço vários feedbacks a respeito do vídeo, esse vídeo que foi removido. Mas eu revi ele várias vezes e não encontrei nada, não estava agredindo ninguém, não estava trazendo informações falsas, mas tão somente expressando aquilo que nós temos visto ocorrer nas últimas semanas. A manipulação dessas informações e o uso político, ideológico dessas informações em cima da pandemia. Vamos contextualizar. Sob o pretexto de fake news, agora estão tentando retirar a liberdade de expressão e de opinião das pessoas. E isso é muito grave, isso é seríssimo. Veja, como se já não bastasse a questão da pandemia ela ser utilizada de modo a reprimir a liberdade de ir e vir das pessoas, e aí nós vemos mais uma tentativa de controlar a informação, a circulação da informação e a opinião das pessoas. Então isso é muito sério, isso é muito grave. Não seria isso mais uma espécie de monopólio da informação ou mais uma forma de tentar restringir a liberdade de expressão e de opinião das pessoas? Vou trazer um exemplo especificamente porque em um dos primeiros vídeos que eu publiquei aqui no canal, eu extraí de um documentário chamado Pandemic uma fala do Dr. Daniel Erickson, que, como alguns relatos que eu vou colocar aqui para vocês daqui a pouco, mostram que tanto ele quanto outros médicos e outras instituições, outras pessoas, enfim, ao redor do mundo, têm sido cerceadas da sua liberdade de expressar um posicionamento contrário à forma como tem sido tratada a questão da pandemia. Inclusive, esse documentário intitulado Pandemic foi publicado, foi retirado, foi republicado novamente em outros canais por outras pessoas, mas sempre era removido de circulação dentre os vídeos do YouTube e de outros canais também. Então é interessante como eles têm tentado controlar a informação a respeito da pandemia, têm tentado controlar os meios de comunicação que retratam ou que abordam essa temática. O Dr. Paulo Zanotto, em uma live recentemente transmitida no canal da Leda, eu vou deixar o link ali da live na íntegra, e vou mostrar para vocês um trecho aqui em que ele comenta a respeito desse cerceamento de liberdade que algumas pessoas têm sofrido. Então, isso daí é uma coisa que, obviamente, tem alguma implicação severa nisso. E é curioso porque vários médicos que a gente tem contato nos Estados Unidos, o Erickson, um rapaz, eu gosto muito desse rapaz, ele está trabalhando na Califórnia, perto de Los Angeles, ele fez uma live, assim, mais para circulação interna entre os colegas dele da área de saúde,
E começou a protestar, porque é estado da Califórnia, né? E ele mas vem cá, a gente está recebendo instrução para todo mundo que morre aqui colocar Covid. Ele estava bravo com isso. E quando ele falou esse tipo de coisa, milhões de pessoas começaram a assistir a live dele, milhões de pessoas. O YouTube derrubava, punham de novo, derrubava, cansaram. Recentemente, o Donald Trump passou uma ordem executiva, chegando para todos esses veículos aí de transmissão de informação, como YouTube, próprio Instagram, Twitter, Facebook, falaram, vem cá, a função de vocês é passar informação, não é editar informação. Essa menção que ele faz ao Donald Trump refere-se a uma medida que foi tomada lá nos Estados Unidos pelo presidente, mais especificamente no dia 28 de maio de 2020, que visa justamente impedir que as redes sociais monopolizem ou controlem a liberdade de expressão daquelas pessoas que utilizam-se dessas redes para transmitir informação e publicar a sua opinião. Veja só um trecho do que o próprio presidente publicou no Twitter. Ele diz: os republicanos sentem que as plataformas de mídia social silenciam totalmente as vozes conservadoras. Vamos regular fortemente ou encerrá-los antes que possamos permitir que isso aconteça. Vimos o que eles tentaram fazer e falharam em 2016. Não podemos deixar uma versão mais sofisticada disso. O que a gente viu, o que a gente tem visto ao longo dos últimos anos, e mais especificamente nesse momento que nós estamos vivendo, é justamente a tentativa de silenciar as vozes conservadoras, aquelas pessoas que defendem princípios cristãos, que defendem a família tradicional. Olha, é muito sério isso, a gente não pode se deixar silenciar. Então eu quero terminar esse vídeo aqui mostrando para vocês um dos pilares do cristianismo bíblico acerca da liberdade. O Evangelho de Lucas, no capítulo 4, retrata quando Jesus foi à sinagoga e pegou o livro do profeta Isaías e encontrou o trecho onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres, Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação de vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Além disso, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, está registrado que onde há o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Vemos também o que está escrito lá no livro do profeta Zacarias, no capítulo 4, onde ele diz: nem por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, assim diz o Senhor dos Exércitos. E se fizermos todo um retrospecto, desde Adão até os dias de hoje, veja, Deus, Ele sabe que nós temos potencial para fazer o bem ou para fazer o mal. Ele sabe que nós podemos fazer coisas certas e erradas, mas nem por isso Ele retira a nossa liberdade. Nem por isso, ao longo dos anos, Ele retirou a liberdade, Ele nos deu o livre-arbítrio, Ele nos deu a livre tomada de decisões. E nós não podemos permitir, então, nos dias de hoje, que organismos, entidades, governos, sejam eles quais forem, retirem a liberdade de expressão das pessoas. Pois bem, então, se você concorda que nós não podemos permitir que organismos, entidades, governos, sejam eles quais forem, retirem a nossa liberdade de expressão, retirem esse poder da palavra, do pensamento. Se você concorda, deixe aí a sua opinião, deixe o seu like, o seu dislike, o seu comentário. Use a sua liberdade de expressão para tecer comentários, para compartilhar esse vídeo com outras pessoas. Não vou desistir, não vou desanimar e continuarei trazendo reflexões bíblicas a respeito da realidade contemporânea. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família. E se você ainda não viu os outros vídeos que foram publicados aqui, dê uma olhada, navegue aí pelo canal. Eu vou estar trazendo outros vídeos, outras reflexões e eu espero que seja bênção na sua vida.